Toda mãe guepardo enfrenta uma realidade cruel. Ela não tem capacidade suficiente para criar todos os seus filhotes. Nesta terra selvagem, existem inimigos demais que ela não consegue superar. Elas precisam aprender a sobreviver nas adversidades. Há alguns meses, Sita, uma mãe guepardo, deu à luz 5 filhotes perto de um rio. Para ela, isso era tanto uma alegria quanto um fardo. Como acontece com a maioria dos felinos, ninguém iria ajudá-la. Sita teria que criar os filhotes sozinha até que eles atingissem a idade adulta. Durante as semanas seguintes, Sita e os filhotes desfrutaram de um raro período de paz. Mas em um dia fatídico, essa paz foi rompida. Sita enfrentou o maior problema de sua vida. Um grupo de leões adultos invadiu seu território. Para os felinos, a convivência nunca é pacífica. Cada leão era pelo menos 5 vezes maior do que ela. Caso fossem descobertos, as consequências seriam devastadoras. Embora Sita tivesse velocidade suficiente para escapar, isso significaria a morte certa dos filhotes. Quando um dos leões a encontrou, Sita tomou uma decisão surpreendente. Avançou em direção ao predador, provocando-o de forma deliberada. O leão, furioso, concentrou toda sua atenção nela. Enquanto era perseguida, os filhotes fugiram em direções diferentes. Sita sabia que sua velocidade era superior à do leão, mas, mesmo assim, desacelerou de propósito para mantê-lo distraído e longe dos filhotes. Após cansar o leão, ela voltou ao local onde havia deixado os filhotes, mas eles estavam dispersos. Sem a proteção da mãe, estavam vulneráveis. Sita passou horas chamando pelos filhotes, mas a resposta nunca veio. Durante a noite, hienas encontraram 2 deles. Na manhã seguinte, Sita continuou a busca, sem saber o destino trágico dos pequenos. Ela não pararia até ter certeza de que não havia esperança. Após essa perda devastadora, Sita ficou mais cautelosa. Mudou-se com os filhotes sobreviventes para um novo território. A mamãe lontra capturou um polvo fresco e macio, e os 3 filhotes esfomeados se aproximaram ansiosos, iniciando uma verdadeira disputa pelo delicioso alimento. Após o desmame, os filhotes precisam de muita comida para se saciar. A fêmea da lontra assume sozinha a responsabilidade de cuidar da prole, que inclui 2 fêmeas e um macho. Embora pareçam ter o mesmo tamanho agora, com o tempo o macho crescerá mais que as fêmeas. Para alimentar seus filhotes, a mamãe lontra se aventura no mar para caçar, mesmo em condições climáticas adversas. As densas florestas subaquáticas abrigam várias criaturas marinhas e atraem as lontras em busca de alimento. Pouco tempo depois de sair, a mãe retorna com sucesso. No corpo da lontra europeia, há mais de 60 mil pelos por centímetro quadrado, o que ajuda a isolá-la da água fria. Para suprir as necessidades básicas de seu corpo, a lontra consome 1/3 do seu peso em comida todos os dias. Em janeiro, os filhotes já estão consideravelmente crescidos, resultado das habilidades de caça da mãe. Aos 5 meses, os filhotes precisam aprender a caçar e a se familiarizar com as águas ao redor. Sua primeira lição: as águas ao redor das ilhas são profundas e imprevisíveis, com fortes correntes e ondas agitadas que assustam um pouco os filhotes. Com o inverno, os dias se encurtam para apenas 6 horas de luz. Então, a mamãe lontra precisa buscar comida rapidamente para garantir sua sobrevivência e a dos filhotes. Os ventos de inverno são impiedosos, tornando essa a estação mais difícil do ano. Na floresta de algas, muitos animais se movem para águas mais profundas e quentes, deixando recursos escassos, e os filhotes começam a competir pelo alimento. Apenas os maiores conseguem se sustentar em meio à intensa competição. O longo inverno finalmente termina, e as lontras emergem de suas tocas. Infelizmente, uma das fêmeas filhotes não resistiu à fome e ao frio, perdendo a vida. Este é um ambiente de sobrevivência extrema, onde apenas metade das lontras europeias sobrevive até os 3 anos. Com o clima mais ameno,
o peixe-espada favorito das lontras, retorna a essas águas para desovar, e a mamãe lontra captura alguns deles durante a maré baixa. Agora, com 9 meses, os filhotes devem aprender a caçar por conta própria. O jovem macho tenta sua primeira caça sozinho, mirando nos caranguejos, que são mais lentos. O que fazer quando se tem 4 patas, mas não consegue correr rápido? A resposta dos hipopótamos é simples: unir forças e somar resistência. Apesar do nome cavalo em hipopótamo, eles ocupam o rio, preenchendo a lacuna do cavalo aquático. Conhecidos por sua força e produção de resíduos, são apelidados de máquinas de fertilização da natureza. Embora os hipopótamos tenham uma aparência tranquila, eles têm um temperamento extremamente agressivo. Na água, eles podem atacar até mesmo peixes famintos e, de vez em quando, saem para intimidar animais na margem. O hipopótamo é o 3º maior mamífero terrestre em tamanho e sua velocidade em corridas curtas pode atingir cerca de 40 km/h. Sua força de mordida é 2 vezes maior que a de um tigre e, com dentes que chegam a dezenas de centímetros, um único ataque pode ser fatal. Embora passem a maior parte do tempo na água, hipopótamos não sabem nadar de verdade. Devido ao corpo pesado, eles se movem de forma única, andando na ponta dos pés e deslizando entre áreas aquáticas. Agressivos, os hipopótamos também têm aliados. Ao submergirem, pequenos peixes se aproximam para limpar sua pele de parasitas e restos de alimentos. Depois dessa espécie de spa aquático, os hipopótamos relaxam lado a lado, descansando. No entanto, a cada poucos minutos, eles sobem à superfície para respirar profundamente, caso contrário, se afogariam. Esse filhote de hipopótamo, com apenas 5 dias de vida, pesa apenas 1/30 do peso da mãe. Muito pequeno para alcançar o fundo do lago, ele fica em áreas rasas, sempre ao lado da mãe, que age como uma boia de segurança. Com leões rondando nas proximidades, o perigo é constante. Só quando o pequeno hipopótamo crescer o suficiente é que ele buscará proteção dentro do grupo. Com a chegada da estação seca, os habitats dos animais vão se tornando cada vez menores, e os hipopótamos acabam se transformando em hipopótamos de lama. O que antes era um paraíso se torna uma prisão de lama, aprisionando-os. O rápido declínio das condições de sobrevivência torna os hipopótamos ainda mais agressivos, e lutas entre eles se tornam uma cena comum. Uma situação surpreendente. Uma pequena barata parece estar caçando uma aranha, mas não é bem o que parece. Na verdade, não se trata de uma barata, e sim da vespa da areia, a poderosa Pepsis grossa, conhecida também como a vespa falcão de tarântulas, por sua habilidade de caçar grandes aranhas. O alvo desta vespa é uma aranha feroz, a tarântula. Embora a tarântula seja temida, ela é uma presa comum para a vespa falcão de tarântulas. Este predador mortal possui uma técnica impressionante de caça que lhe rendeu o título de Falcão da Tarântula em algumas regiões. A batalha entre a tarântula e a vespa falcão é intensa. A tarântula tenta resistir usando sua força e habilidades defensivas, mas a vespa da areia está preparada. Ela se aproxima, evitando os golpes da aranha e, finalmente, aproveita a chance para aplicar seu golpe letal. A vespa da areia posiciona seu ferrão venenoso e o insere no corpo da tarântula. Com a injeção do veneno, a aranha, aos poucos, para de lutar, sendo completamente paralisada. Após a paralisia da tarântula, o próximo passo da vespa é depositar um ovo no corpo da presa. Esse ovo vai gerar uma larva que se alimentará da tarântula paralisada, usando-a como uma fonte de nutrição, até completar seu desenvolvimento. Esse comportamento é conhecido como parasitismo predatório, uma técnica bastante eficaz para a sobrevivência das vespas da areia. A larva da vespa falcão desenvolve-se rapidamente, alimentando-se da tarântula ainda viva.
Na ficção científica, há uma criatura chamada Hylixe, considerada o protótipo do Godzilla, com uma aparência feroz e um corpo coberto por espinhos e armaduras. Surpreendentemente, ela é herbívora. No entanto, o habitat rochoso da ilha onde vive não oferece alimentos adequados, e Hylixe precisa mergulhar no oceano para se alimentar de algas que crescem nas rochas submarinas. A água gelada e cortante frequentemente desanima Hylixe de mergulhar para buscar enfrentar o mar gelado para encontrar alimento. É um dos únicos animais no mundo que obtém todo o sustento do oceano. Contudo, Hylixe só pode permanecer submerso por 30 minutos frio e consegue permanecer no mar quase o dia inteiro, saindo apenas para respirar. Pouco antes do verão, Hylixe finalmente chega a uma rocha coberta de algas e começa a devorá-las rapidamente. Após se alimentar, Hylixe precisa voltar rapidamente à ilha. No entanto, os leões marinhos que vivem ali costumam brincar com ele, mas Hylixe não demonstra interesse em participar das brincadeiras. Além disso, tempo prolongado na água deixam seus membros rígidos e enfraquecidos, dificultando a subida. Poucos animais no mundo precisam pagar um preço tão alto, quase à custa da vida, por uma única refeição. Na ilha, vivem cerca de 7.000 indivíduos de Hylixe. Ao trazer nutrientes do oceano para a terra, eles ajudam outras espécies a sobreviverem. Os caranguejos vermelhos que habitam a região se alimentam da pele morta que descama das costas dos Hylixe, ajudando-os a manter a pele limpa. As lagartixas menores da ilha também se beneficiam ao capturar as moscas que perturbam os caranguejos. Este é o mundo onde você pode explorar o desconhecido e admirar as maravilhas da natureza. Obrigado por acompanhar. Esta é uma lula pigmeia, e como o nome sugere, seu corpo é bastante pequeno. Atualmente, seu tamanho não é maior que uma xícara de chá. A lula pigmeia pertence à família dos cepiolídeos, mas sua aparência é bem diferente da de outras lulas. Em vez de um corpo alongado, ela é arredondada, com nadadeiras brancas nas laterais que a fazem nadar de um jeito semelhante ao de um baiacu. Seu jeito desajeitado esconde sua verdadeira estratégia de caça. Como se fosse inofensiva, ela se aproxima lentamente da presa e ataca de surpresa, sem a menor consideração pelas regras do jogo justo. No entanto, sua lentidão também a torna vulnerável a predadores. Para sobreviver, a lula pigmeia conta com um talento especial. É uma mestra da camuflagem. Além de mudar a cor da pele, ela pode alterar sua textura para se misturar perfeitamente com o ambiente, usando inteligência para evitar inimigos. A vida dessa pequena lula dura menos de 1 ano. Para garantir a continuidade da espécie, ela precisa crescer rápido e se reproduzir o quanto antes. Tudo o que se move ao seu redor vira um possível petisco. Por isso, é conhecida como a grande comilona do mar. Cada vez que captura uma presa, ela cresce um pouco mais, aproximando-se de seu maior objetivo, perpetuar sua linhagem. Então, em meio à vastidão do oceano, surge uma silhueta graciosa. O macho de lula pigmeia para tudo o que está fazendo, incluindo mastigar um caranguejo suculento. Seu coração acelera. Seria isso o amor? Como se tivesse ouvido um chamado irresistível, ele nada ansioso em direção à sua companheira, pronto para começar uma nova jornada ao lado dela. O leopardo negro, chamado de fantasma das florestas, é símbolo de força, sabedoria e mistério. Na verdade, essa majestosa criatura é apenas um leopardo com uma peculiaridade genética. Também conhecido como pantera negra, não é uma espécie ou subespécie separada, mas sim o resultado de uma mutação genética que torna sua pelagem negra. Essa condição, chamada melanismo, confere uma vantagem no ambiente noturno, permitindo que o leopardo negro se camufle melhor ao caçar. Além de ajudar na caça, o melanismo oferece benefícios para outros animais que vivem em florestas densas. A pelagem escura os torna menos visíveis entre a vegetação densa, aumentando suas chances de sobrevivência. Essa mutação é observada apenas em leopardos, Panthera pardus e onças, Panthera onca, sendo causada por um excesso de melanina. Quando os genes que regulam a produção de melanina sofrem mutações específicas, os pelos se tornam negros, mas sob luz forte, ainda é possível distinguir manchas e padrões sutis na pelagem. A aparência única do leopardo negro
o torna popular em zoológicos ao redor do mundo, onde é amplamente criado em cativeiro. Entretanto, práticas como cruzamentos entre parentes para gerar mais exemplares negros têm gerado preocupações com a saúde desses animais. Estudos mostram que leopardos negros criados artificialmente apresentam menores taxas de reprodução e maior vulnerabilidade a doenças em comparação aos seus parentes de coloração normal. Essa provavelmente é uma das formas mais trágicas de morte para um inseto. Sem perceber, a cigarra tem seu corpo esvaziado por um fungo mortal. As cigarras aparecem todos os anos, mas sua fase adulta dura apenas algumas semanas. Antes disso, elas passam de 13 a 17 anos vivendo debaixo da terra, alimentando-se da seiva das raízes das árvores. Durante esse longo período, elas correm o risco de serem infectadas por um fungo chamado Massospora. Esse fungo pode permanecer dormente por anos dentro do corpo da ninfa da cigarra, aguardando o momento certo para atacar. Incrivelmente, ele consegue detectar os feromônios que indicam que a cigarra está prestes a se tornar adulta. Assim, sincroniza seu crescimento e só começa a agir quando o inseto emerge do solo. Quando chega a hora, o fungo devora a parte inferior da cigarra, incluindo seus órgãos reprodutivos, substituindo-os por uma massa esbranquiçada repleta de esporos infecciosos. A cigarra infectada, então, se torna uma ferramenta para espalhar a infecção. O fungo libera substâncias químicas psicodélicas similares às encontradas em cogumelos alucinógenos, controlando o comportamento da vítima. Além disso, ele produz catinona, um estimulante, transformando a cigarra em uma máquina frenética de acasalamento. Para atrair ainda mais parceiros, o fungo altera o som do chamado de acasalamento dos machos, fazendo-os imitar o som das fêmeas. Isso faz com que outros machos se aproximem e também sejam infectados. Com uma vida adulta tão curta, as cigarras não têm chance de perceber a armadilha. Antes de morrer, elas espalham os esporos do fungo no solo, infectando uma nova geração de ninfas e perpetuando esse ciclo bizarro da natureza. Nenhum urso malaio resiste ao doce encanto do mel. Com uma língua impressionante de 25 centímetros de comprimento, altamente flexível e capaz de se dobrar e girar, esses ursos conseguem alcançar os lugares mais difíceis para saborear o mel. Seu porte compacto, pesando cerca de 60 quilos na fase adulta, não diminui seu amor por essa iguaria açucarada, que lhes rendeu o apelido carinhoso de ursos do mel. Além disso, sua incrível capacidade olfativa, milhares de vezes mais sensível que a dos humanos, os ajuda a localizar colmeias escondidas em galhos altos ou dentro de troncos ocos. Por mais habilidosos que sejam, até mesmo os ursos malaio cometem erros. Apesar de seu faro aguçado, desta vez um deles escalou a árvore errada e ficou sem sua recompensa favorita. Ainda assim, sua fama de especialistas em mel continua intacta. Esse amor pela doçura faz parte de sua estratégia de sobrevivência, utilizando sua incrível língua para extrair o máximo de energia de cada gota de mel. O urso malaio é uma prova viva de que até os erros fazem parte da jornada, mas a busca pelo mel continua. No vasto repertório alimentar do gavião real, os macacos ocupam uma grande parte. Com uma nutrição rica, eles fornecem energia suficiente para o gavião. Como a ave de rapina mais feroz do mundo, ele possui garras do tamanho de uma pata de urso. Suas asas curtas e largas o tornam imprevisível na caça, sendo um verdadeiro mestre de emboscadas aéreas. O território do gavião real pode se estender por até 50 km², com o ninho normalmente localizado no centro. Os filhotes, com apenas 2 meses de idade, ainda são frágeis e precisam de cuidados constantes da mãe. Para satisfazer o apetite crescente dos filhotes, os pais precisam caçar sem parar. No repertório alimentar do gavião real, além dos macacos, os bichos preguiça também têm um lugar importante. No topo de uma árvore de 30 metros, um grupo de macacos se alimenta de flores e frutos.
Eles estão sempre em risco de cair das árvores e, por isso, precisam usar os olhos para calcular a distância entre os galhos, o que resulta em um ponto cego, dificultando a percepção dos perigos vindos de cima. Ao sair das copas, os macacos perdem sua proteção e o gavião real aproveita a oportunidade para atacar. Suas garras, com até 13 centímetros de comprimento, podem esmagar facilmente a cabeça de suas presas. Para carregar um animal pesado durante o voo, o gavião precisa ter músculos extremamente fortes. Entre todas as aves de rapina, o gavião real é uma das espécies com o período de criação mais longo, cuidando de seus filhotes por até 2 anos. Durante esse tempo, os pais precisam capturar mais de 200 macacos e bichos preguiça para garantir que o filhote receba nutrição suficiente. Ao final do ano, o filhote já estará totalmente desenvolvido, mas ainda incapaz de viver por conta própria. Ele precisará de alguns meses treinando seus músculos de voo na Academia da Floresta, para estar pronto para capturar presas pesadas. Escapar do olhar atento dos macacos não é fácil. Por isso, em seus primeiros confrontos, o bicho preguiça é uma escolha mais adequada. No entanto, durante um ataque, o gavião real subestimou o bicho preguiça, que reagiu e lutou. O jovem gavião, em sua primeira caça, ficou confuso e viu o bicho preguiça escapar. Para sobreviver na competitiva selva, o jovem gavião real terá que aprender rapidamente as habilidades de caça e se tornar um predador tão forte quanto seus pais.